Porque eles não veem a igreja como uma instituição divinamente criada por Cristo para salvação das almas. Eles veem a igreja apenas como mais uma instituição a ser utilizada para o benefício do processo revolucionário da tomada e manutenção do poder. Quando a igreja se tornar um entrave, ou quando algum de seus membros tornar-se um entrave para o processo revolucionário, eles serão expurgados, como Daniel Ortega foi, como tantos outros foram. Olha, se os comunistas mataram os próprios comunistas, como os bolcheviques mataram os mencheviques, como os jacobinos mataram os girondinos, e como o pessoal dos comunistas chineses mataram aqueles que não concordaram com eles, e por aí vai, como os próprios comunistas aqui também no Brasil faziam um justiçamento com aqueles que julgavam que tinham traído a causa, você acha que eles farão diferente com aqueles que nem sequer são parte do partido? Vocês acham que os comunistas mudaram de ideia em relação à igreja? Vocês perderam a noção. E existe aquela falácia, né? Mas o Lula já esteve tanto tempo no poder e nada disso aconteceu. Por que vai acontecer agora? Sim, né? O projeto de poder, né, da esquerda no Brasil é um projeto a longo prazo. É óbvio que o Lula não teria se reeleito, não teria conseguido eleger um poste como a Dilma se ele entrasse, iniciasse um governo afrontando as matrizes cristãs, as religiões cristãs, católicos, protestantes, qualquer religião cristã. Sim. Que existe aí, ou mesmo os que, enfim, a gente não classifica, né, tradicionalmente como cristãos, mas que se identificam como cristãos, né, como espíritas e tudo mais. Se ele chegasse simplesmente metendo o pé na porta, ele não conseguiria perpetuar no poder. O PT seria banido de uma hora para outra. Então é óbvio que para se chegar, qualquer partido comunista, para chegar num ponto onde ele começa a reprimir religiões que estão na base cultural do seu país, religiões que fazem parte dos valores tradicionais daquele país, ou qualquer outra coisa que faça parte dos valores tradicionais de um país, ele precisa primeiro garantir que ele tem condições, que ele tem poder para fazer isso e não depender mais do voto popular, não depender mais do apoio popular para se manter no poder. Então ele precisa conquistar, ele precisa tomar todo o estamento burocrático, ele precisa tomar todos os meios de poder, e aí depois ele inicia então todo um processo de substituição cultural, né, que é o processo de destruição, principalmente quando trata-se de comunismo no Ocidente, né, a base, o pilar da cultura ocidental é o cristianismo. Então, a necessidade de se minar o cristianismo é uma ideia básica que a própria direita ainda não entendeu. Você só vence aquilo que você substitui. A ideia da revolução é justamente a ideia de você... porque não tem como você eliminar uma civilização. Você não consegue destruir a civilização ocidental, porque para você destruir uma civilização você tem que matar todo mundo. Certo? Agora, o que você consegue? Você consegue vencer, substituir, né? Você vence uma civilização e a transforma. Você vence a cultura de uma civilização. É a única maneira que você faz. Então, para isso, você precisa fazer um processo. Você só vence aquilo que você substitui. Você pode pôr outra coisa no lugar. Então, assim, não adianta você falar, eu vou fazer boicote contra a Globo e vou vencer a Globo. Grandes coisas. Não vai, você só vence aquilo que você primeiro precisa criar um projeto, uma alternativa, construir exatamente, uma mídia conservadora, ter poder para chegar até as pessoas, para poder então depois iniciar um processo de ataque, digamos, de afronta diretamente à Globo, né? Se você quer fazer uma guerra midiática, isso nós estamos falando de uma competição comercial justa, né? Para você ter um veículo comercial que possa concorrer com a Globo. Enquanto você. E aí, quando a gente traz isso para o campo da cultura, é a mesma coisa, só que a gente não está falando de uma competição comercial, a gente está falando da aniquilação da cultura de uma civilização. E você vê o que foi feito na China. A China nunca foi um país com uma matriz cristã, né? A mãe da civilização, a matriz, a mãe, o pilar da civilização chinesa era outro. O que os comunistas fizeram depois de ganhar o poder político e militar? Eles iniciaram todo um processo de destruição cultural da China. Então, toda a cultura tradicional chinesa foi trocada. Aliás, foi justamente nesse período da destruição, do ataque, né, do fechamento de instituições culturais chinesas, e
curiosamente também do banimento de qualquer tentativa de infiltração de cultura ocidental na China também. Por exemplo, tocar violino ou acordeon, que eram considerados instrumentos ocidentais, era proibido. E foi nessa época que surgiu na China a expressão politicamente correto. O termo politicamente correto foi criado pela política maoísta, né, para determinar ações culturais que eram consideradas politicamente corretas. Então, por exemplo, tocar música ocidental ou tocar instrumentos ocidentais não era politicamente correto. Mas qualquer manifestação cultural chinesa de cunho religioso também não era politicamente correto. As manifestações culturais tinham que ser descoladas das ideias religiosas para se criar um ateísmo de Estado. Então, aquela China dos filmes de Kung Fu e tudo mais que vocês... Aquilo acabou. Sim. Não existe mais. Né? E foi um processo e os comunistas não começaram fechando o templo, prendendo monge e destruindo... Não, eles começaram tomando o poder político, depois o poder econômico, depois o poder militar. Quando eles tinham todo o poder, aí então começa o processo de afrontamento à cultura, que é o que aconteceu na Nicarágua. O Ortega não entrou ontem no poder e começou a prender bispo. O Ortega está quanto tempo no poder? 40 anos. Pois é, agora que ele começou a enfrentar a Igreja Católica. Se o fato do Lula estar há 13 anos no poder é justificativa para que agora ele não vai fazer isso, a gente poderia voltar no tempo, então, sei lá, com 20 anos de ditadura do Ortega, a gente falar que... Não, imagina, ele está aí há 20 anos e não fez isso. É idiotice achar que ele vai começar a enfrentar, a destruir a Igreja Católica, a prender bispo, a proibir missas, esse tipo de coisa. A mesma coisa com como é o nome dele? Com o Napoleão, né? Ele viu que os ideais da Revolução Francesa jamais iriam se consolidar sem o auxílio da elite. Isso. Sem o auxílio da aristocracia e da nobreza, né? Ou seja, ele percebeu que a Revolução Francesa nasceu forte e morreu rápido, porque ela não tinha apoio da elite. O que é que e da igreja, né? O que é que o Napoleão fez? Restaurou a monarquia e começou a inflacionar. Aliás, a inflacionar não. Ele começou a vulgarizar a nobreza. Começou a dar título de nobreza a qualquer vagabundo. Agora você é rei de Nápoles, agora você é rei de não sei o quê, rei de não sei aonde, conde, duquesa, arqueduque, agora você é fulano de tal, agora você é isso, daquilo, conde de não sei aonde. A nobreza virou um título banal. Só que ele tinha apoio de todos, porque ele deu título a todos. E da mesma forma a igreja. Ele começou por pressão, né, a conseguir bispo daquilo, bispo disso e tal. E começou a ter boas relações, principalmente com o Papa. Porque, fingindo boas relações, ele mantinha-se no poder. Napoleão era um gênio político. Sim. E ele foi o verdadeiro consolidador da Revolução Francesa, e não aqueles patetas que se matavam uns aos outros. Napoleão era um gênio. Os subsequentes eram bestas, mas ele que consolidou aqueles ideais malditos. Né? Napoleão foi uma das coisas mais nefastas que já pisaram sobre essa terra. Né? No meu entender, se não houvesse Napoleão, a Revolução Francesa tinha acabado ali, ninguém mais tinha se lembrado daquela porcaria, senão como um triste episódio da humanidade. Mas foi ele que realizou isso, ou seja, ele percebeu isso, que não poderia vencer sem substituir por uma outra coisa, né? Ele era de fato um gênio. Mas enfim, voltemos ao Lula. Ele agora então diz que não vai fechar a igreja, só que ele anda muito amiguinho deste cidadão aqui, faz tempo, né? Que ele é amiguinho deste cidadão aí, que é o Daniel Ortega, né, Brás? O ditador da Nicarágua. Essa cara simpática, né? Você vê que o Lula, como ele tinha mais cabelo, hein? Puxa vida, tava gordo, cevado aí, olha só. Tava cevado. Olha aí, ó, tem o Daniel Ortega com quem aí também? Outro amigo aí, ó. Olha só. Com el comandante. Comandante tá em todas, né? Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha aí. Ó o Madurinho. Ah, que coisa linda. E ali o outro ditador cubano, né? Como é o nome dele? Oh, meu Deus. Dias-Canel, né? Que é o sucessor do irmão Raul, do Fidel, né? do Raul Castro.
Então tá aí, toda a turma unida, né? Todo mundo muito juntinho, alegria, amém. Brás, tem um videozinho aí dos padres na Nicarágua? Tem sim.